Dia santo! Santo dia! Então, que bom estar com vocês em mais um programa Consagra-te TV no nosso projeto PHS, Por Hoje Sim, Por Hoje Viver uma Virtude da Virgem Maria. Hoje nós temos, mais uma vez, convidados especiais. Raquel de Maria e Eugênio Maria, membros de aliança da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que vieram falar para nós sobre oração. E você, é uma pessoa de oração? Comece a refletir. Este programa será sobre a oração contínua, uma virtude da Virgem Maria. O que a oração não resolver é porque foi pouca. Então, neste primeiro bloco, nós veremos a oração e a igreja. E no segundo bloco, vamos rezar com você. A oração e a Virgem Maria, e vamos rezar juntos. Então cantemos Por Hoje Sim. Já estamos em oração. Por hoje sim, quero viver. Então que bom que você continua conosco. Hoje falaremos sobre a contínua oração, uma virtude da Virgem Maria que todo consagrado a Nossa Senhora deve buscar viver. E se você que não é consagrado à Virgem Maria ainda, continue em oração conosco, para que no seu coração nasça esse desejo de se consagrar. São Luís Maria Grião de Montfort coloca que a oração é o canal normal no qual Deus se comunica conosco, a qual Deus comunica suas graças a nós, em especial a graça da sabedoria, a virtude da sabedoria. Então, Raquel, você que é uma mulher de muita oração, o que é a oração? Conta para esse povo, o que é a oração? Então, o catecismo da nossa igreja é bem objetivo e diz que a oração é a elevação da alma a Deus e o pedido daqueles bens que são convenientes. O pedido daqueles bens que são convenientes. Então, é preciso entender que Deus tem uma sede de nós. Assim como nós temos uma sede de Deus, Deus também tem essa sede de nós. É meio paradoxo. Ao mesmo tempo que nós pedimos a Deus, nós damos uma resposta a esse Deus, que outrora no Jardim do Éden procura: aonde estás? Aonde está o homem? E o homem diz: eis aqui, Senhor, para pedir, para levar o seu coração a Deus. A oração é feita com o coração. Amém. Pois é, então o Frei Miguel de Santo Agostinho, um carmelita descalço, em torno de 1700, também na Bélgica, ele nos propunha uma vida em Maria, com Maria, por Maria, para Maria, similar à proposta de São Luís Maria Grião de Montfort, de uma vida em Maria, com Deus, por Deus, para Deus. É engraçado que essas graças se derramam e o Espírito Santo faz com que a alma, Maria e Deus se tornem uma coisa só. Isso é muito belo. Então, me conta, Raquel, conta para este povo como e quando devo rezar. Nossa Senhora é esse protótipo da vida orante. O primeiro ponto é ter um coração decidido à conversão, um coração de filho. Eu preciso ter o desejo de colocar a minha vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se inquieta: por que minha oração não é ouvida? Porque muitas vezes ela não está em conformidade com a vontade de Deus. E a Virgem Maria é esse exemplo. Ela esteve sempre em conformidade com Deus. E eu preciso me colocar como filho. Deus vai ouvir minha oração na medida que meu coração estiver puro, na medida em que eu não tiver os sentimentos ruins, como no Pai Nosso nós rezamos por aqueles que nos ofendem. Eu preciso ter essa decisão de conversão. Um coração puro que vai chegar a Deus. Bem-aventurados são os puros, porque verão a Deus, mas também porque serão ouvidos por Deus. Amém. E uma coisa interessante que vocês estão vendo esse cartaz, que está aí, a virtude da contínua oração, a oração de intercessão. No projeto Por Hoje Sim, no dia 1, no dia 11, no dia 21 e no dia 31, vivemos a profunda humildade. No dia 2, no dia 12, no dia 12, no dia 22, nós vivemos uma fé viva. Então aí, hoje estamos vendo o dia 4, 14 e 24, que é a virtude da contínua oração. Hoje nós estamos apresentando essa oração, mesmo sendo num dia diferente, mas para que você possa compreender a dinâmica de por hoje sim viver uma virtude da Virgem Maria. São Paulo, ele nos diz que devemos nos revestir da armadura de Deus. Na armadura do cristão, nos revestir da armadura de Deus para sobreviver aos dias maus. Você que está passando por momentos difíceis, por dias maus, revestivos da palavra, revestivos da oração para poder suportar estes dias. Então, Raquel, você que continua conosco,
quais as fontes da oração? O Catecismo da nossa igreja, mais uma vez, ele recomenda 3 fontes. Recordando a primeira fonte, que é a maior de todas elas, é Cristo. Nós rezamos ao Pai que nos ouve, que nos tem como filhos. Nós pedimos a intercessão do Filho, o grande mediador, pelo Espírito Santo, que é o facilitador. Mas nós podemos rezar através da palavra. No momento em que nós lemos a palavra em oração, nós estamos pedindo, nós estamos falando com Deus e Deus fala conosco através da palavra. Por isso que São Paulo assim nos exorta. Mas também através da liturgia da igreja, das solenidades, aquilo que a igreja nos pede para viver. Nós estaremos em conformidade com Cristo. Como, por exemplo, neste final de semana que passou, celebramos a Epifania do Senhor, na segunda-feira o seu batismo. E assim, em consequência da vida de Cristo, nós iremos conduzindo a nossa vida. E, por fim, o Catecismo nos recomenda as 3 virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo. A fé, a esperança e o amor. O amor de Deus que nos sustenta, o amor de Deus que nos faz nos sentirmos filhos, que nos faz ter essa fé de que Ele vai nos ouvir, de que Ele vai nos atender de forma pessoal, com o coração, e também essa esperança, a esperança que não decepciona. São Paulo diz aos Romanos, a esperança não decepciona. Então, movidos por esses sentimentos, dessas virtudes, nós podemos ter uma oração contínua, uma oração eficaz. Amém. Santo Afonso de Ligório, Santo Afonso, doutor da igreja, mestre da vida de oração, ele coloca que dos remédios contra a tentação, o remédio dos remédios, o remédio que mais nos protege da tentação é a oração. Então você que se sente tentado, busque uma vida de oração. Busque essa intimidade na oração. Clame a Deus para vencer a tentação. E muitas vezes Santo Afonso nos coloca, e a gente vê isso todo dia, nós não somos atendidos na primeira oração, às vezes na segunda, às vezes na terceira, na quarta. Quanto tempo de oração temos que ter para que Deus dispense as suas graças? Quantas dificuldades! Então, Raquel, quais as dificuldades que eu posso encontrar na minha vida de oração? Nós podemos até voltar para aquilo que São Paulo diz aos Efésios. A armadura do cristão, os combates que eu preciso combater. São Paulo também nos diz. A oração é um combate. Eu preciso estar em constante unidade com Deus, em constante diálogo com Deus. Então, muitas vezes, o que me desanima? O que que se torna uma dificuldade na minha vida de oração? O desânimo. Muitas vezes eu não consigo ser fiel a Deus, então desanimo, acho que Deus não vai me ouvir. Ou então eu peço, Deus não me atende. Digo, não quero rezar mais, está difícil de rezar. O que eu preciso entender é que a minha vida, ela precisa estar conforme a Deus, e não Deus conforme a minha vida. A vontade de Deus é que precisa reger tudo. Então, ao invés de pedir, Deus, realiza a minha vontade, diz assim, Senhor, que eu enxergue a tua vontade, que eu queira fazer a tua, e não a minha vontade. Esse é o principal, rezar sempre e em Deus e não em mim. Pois é, então os santos, eles muito nos ajudam, para compreender. E eu sempre busco esses exemplos de santos porque são exemplos palpáveis para nós entendermos. Santa Gertrudes uma vez encontrou o Senhor contando moedas de ouro. E ela, na audácia, teve coragem de perguntar ao Senhor por que ele contava aquelas moedas. E o Senhor respondeu a Santa Gertrudes, essas moedas são as Ave-Marias que tu rezaste. São com essas moedas, com estas Ave-Marias, que tu comprarás a tua entrada para o céu. Então isso é muito belo, que devemos fazer nossa oração com Maria, com a Virgem Maria. Então, Mara, agora é para você. Raquel já nos colocou muitas coisas a respeito de oração, mas a Virgem Maria, ela teve motivos para rezar? Se teve, vamos colocar essa questão assim em 3 partes. Nossa Senhora não só teve motivos para rezar, ela continua tendo motivos para rezar e terá sempre motivos. Sabe por quê, meus meninos? Porque nossa mãe está viva. Nossa Senhora se morreu? Não sei, mas ela continua viva no meu coração, no teu coração. Nossa Senhora continua tendo motivos para rezar, porque ela está bem perto de quem? De Deus. Ela está bem perto das criaturas. Então, se Nossa Senhora está bem perto de Deus, ela pode, melhor do que qualquer pessoa, fazer orações de ação de graça, orações de louvor, orações de adoração. E se ela está perto de mim,
Ou melhor, se ela agora está bem pertinho de você aí, ela pode muito pedir uma oração de intercessão por você, por tuas causas, por tuas necessidades, por tuas angústias. A Virgem Maria pode rogar ao Pai pela cura dos teus entes queridos. Então Nossa Senhora teve muitos motivos para rezar, sim, para orar, sim. Mas o que também é importante você compreender, a oração sempre vai ser feita a alguém por alguém. Então a Virgem Maria se coloca como intermediária. Ela pede ao Pai por Wilson, pede por César, pede por Raquel. Por quê, meus amores? Veja só, o que a Virgem Maria é de Deus? Mãe. Mas o que a Virgem Maria é tua? É tua mãe também. Então é uma mãe que pede a um filho pelos outros filhos. Então a Virgem Maria tem muitos motivos para rezar. Como Raquel colocava, cada oração tem sua estrutura. Um de louvor, que é o filho, adoração, que é o Pai. Mas todas essas orações têm que ter um núcleo, tem que ter uma essência. Como é que eu sei se meu ato é de oração ou não? Veja se é isso. Busca a salvação das almas. Salvação das almas é aquilo que vai nortear a oração. Eu não sei o que você está fazendo agora, eu não sei se você saiu para trabalhar, eu não sei se você estava dormindo, mas se o que você está fazendo é para a salvação das almas, isso também é oração. Porque é estar na presença de Deus cada vez mais. O que é que se espalha no mundo hoje? Nesses fins de tempo, o que é que se espalha? A negação contra os ensinamentos de Deus. Então, será que a Virgem Maria não tem motivos para rezar, para interceder por essa humanidade? A Virgem Maria sabe que o único braço capaz de evitar a destruição da raça humana é o braço de Deus. Então, ela intervém, ela está em oração constante. Para quê? Para que tenhamos salvação. É isso que a Virgem Maria vai fazer cada vez mais, evitar a nossa destruição. Pois é, então na palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele descreve, Atos 1, versículo 14, que todos os apóstolos perseveravam unidamente em oração, juntamente com as mulheres, dentre elas Maria, mãe de Jesus. Então Maria Santíssima, mãe de Jesus, ela estava com os apóstolos nesse momento orante. E aí, Mara, a Virgem Maria, ela teve verdadeiramente momentos de oração? Ela teve fortes momentos de oração? Como se deu isso? O que você entende por momento? Eu percebo assim, momento é uma coisa agora, depois. A Virgem Maria, nós não vamos dizer que ela teve momentos de oração, porque a Virgem Maria, ela só não rezava, ela só não orava, era constante. Se eu responder que ela teve momentos de oração, eu estou dizendo que em algum tempo ela não rezou. E a vida inteira dela foi de oração. Ela não descansa, ela não dorme, ela está constantemente em oração, o tempo inteiro. Meus irmãos, você tem que entender uma coisa, rezar não é só pedir a Deus. Rezar é estar em intimidade com Deus. Então a Virgem Maria teve esse momento de intimidade sempre. E ela tinha méritos para rezar, porque ela estava sempre fazendo a vontade de Deus. Se você pensar um pouquinho, quando ela é levada ao templo, aos 3 anos, estava em oração? Sim, porque ela fazia a vontade de Deus. Na anunciação do anjo, será que a Virgem Maria estava em oração? Qual que é a resposta dela, você sabe? Eis aqui, responda, você responda. A serva do Senhor. Se ela não estivesse em oração, jamais ela poderia ter dito isso. Porque quando estamos em oração, estamos repletos do Espírito Santo de Deus. Então a Virgem Maria teve todos os seus momentos de oração. Quando ela se vai lá visitar Santa Isabel, o que acontece? O esplendor do Espírito Santo envolve João Batista, que estava no ventre. Então é porque a Virgem Maria vivia momentos profundos de oração. Meus amores, se Nossa Senhora não estivesse em oração, quando ela escutou de Simeão, uma espada de dor transpassará a tua alma, ela teria corrido, como você também.
Então, que a gente possa perceber que a vida da Virgem Maria foi uma constante oração, uma contínua oração em todos os momentos. Em todos os momentos, quando você está dizendo assim, mãe, me falta o vinho, sabe onde a Virgem Maria está? Aos pés de Cristo, já intercedendo por você. Duvida disso? Veja quantos momentos Nossa Senhora te protegeu. É isso que ela vai fazer no Calvário, na ressurreição. Agora, a Virgem Maria está rezando por nós, por esse programa, por essa TV? Como? Com certeza sim. Pois é, então que bom que temos muito a aprender sobre a oração. Por mais que você seja uma pessoa orante, precisamos orar mais e melhor. Constantemente. Então agora vamos chamar os nossos comerciais e cantemos Por Hoje Sim. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim,